Sejam todos bem-vindos mais uma vez. É uma satisfação poder reencontrar nossos irmãos, estarmos reunidos para estudar a Palavra de Deus juntos. É sempre um grande prazer, é um privilégio para mim ter a sua presença. Separar essa hora da sua vida para juntos estudarmos esse livro maravilhoso e poderoso que é a Bíblia, a Palavra de Deus, e essa história incrível de José. Nessa série de mensagens que estamos estudando, do poço ao palácio, cada capítulo ele tem assim, ele toca num lugar diferente do nosso coração. Esse encontro, o reencontro de Jacó com José, eu acho um momento muito especial. Eu fico tentando imaginar e eu nunca vou entender a emoção que foi esse encontro, porque eu nunca tive um filho longe de mim por tanto tempo. Eu não sei se nessa noite eu falo para um pai que tem um filho que está longe há muito tempo e você já não aguenta de saudade. Esse encontro demorou 22 anos para acontecer. E olha, que era um encontro que para o pai não existiria. E eu quero falar então sobre esse encontro especial. O título da mensagem de hoje então é o reencontro com o pai. O reencontro com o pai, o texto bíblico. Vamos continuar no capítulo 45, que foi o capítulo da nossa última mensagem. Mas hoje vamos estudar dos versículos 21 até o 28. Gênesis, capítulo 45, versículos 21 em diante, diz assim: E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandato de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão, provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos, e ao partir disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive, é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração de Jacó ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Faraó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Vamos para o capítulo 46 agora, versículos 28 a 30. Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se-lhe, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim muito tempo, longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Esse encontro, depois de 22 anos, ele é marcado assim por emoções assim, bem, eu imagino, bem confusas para Jacó. Durante tanto tempo havia acreditado numa mentira, e agora era hora de receber uma verdade fabulosa, fantástica. Quando José, ele despede seus irmãos, no capítulo 45, 24, eu acho interessante a observação que ele faz para os irmãos. Parecia aquele irmãozão mais velho, sabe aquelas famílias que tem aquele irmãozão, ou aquela irmãzona que sempre busca manter a paz em casa? Assim eu vejo José, dizendo: gente, vocês agora estão cheios de dinheiro, cheios de comida, cheios de roupa. Anos atrás vocês brigaram por causa de uma roupa que eu tinha, me venderam por 20 moedas de prata.
Claro que ele não falou essas palavras, né? Mas ele disse: olha, por favor, dá para vocês irem em paz, voltarem em paz e não brigarem pelo caminho. Uma das cenas mais bonitas de se ver é uma família unida. E isso não tem a ver com a quantidade de filhos de uma família. Tem famílias grandes que são unidas e tem famílias pequenas que são unidas. E tem famílias pequenas que eles brigam o tempo todo, não são unidos. E tem famílias também grandes também que não são unidas. Então, não depende do tamanho da família. Depende do cristianismo que é vivido nela. Depende do amor que habita o coração de cada componente de uma família. E a Bíblia diz como é bonito, como é maravilhoso, como é bom ver uma igreja, uma família de Deus reunida e unida. Eu costumo dizer que é muito feio ver gente brigar, mas mais feio ainda é ver crente brigando. É uma cena deplorável. Tem igrejas pequenas unidas e igrejas pequenas desunidas. Tem igrejas grandes unidas e igrejas grandes também desunidas. Não tem muito a ver com o tamanho de igreja. Tem a ver o quanto essa igreja se consagra e busca viver em harmonia. Quando a igreja está brigando, eu costumo afirmar que o diabo, se quiser, pode tirar férias. Ele não tira, né? Mas se ele quiser, pode tirar férias. Porque uma igreja brigando não consegue fazer nada bem feito. Não tem como. Deus não pode habitar ou atuar num casal, numa família, numa igreja que permanece em contenda. Porque Deus é um Deus de paz, é um Deus de unidade, é um Deus de união. José ainda, no verso 26, quando eles chegaram, os seus irmãos, na casa do seu pai, eu imagino que eles devem ter sentado, ou pelo menos ensaiado algumas vezes, como é que eles dariam essa notícia para o seu pai. Eu não sei como é que você, não sei quem é da sua casa ou da sua família que quando tem que dar uma notícia difícil ou muito boa, como é se você é chamado. Eu não gosto quando eu tenho que dar uma notícia ruim, porque é muito complicado, em especial quando alguém morre. Às vezes me chamam para dar notícia. Se eu pudesse, eu acho que você também, você nunca daria notícia dessa. Dar notícias assim muito fortes, você sempre fica preocupado. Se a notícia for muito ruim, é perigoso quem ouve não suportar. Se a notícia for muito boa, é perigoso também quem ouve não suportar. Mas é claro que a gente prefere a notícia muito boa. Mas mesmo sendo uma notícia muito boa, eles ficaram com um pouco de medo. Como iriam contar essa notícia? Como eles iriam explicar? Aquela roupa rasgada, cheia de sangue que eles trouxeram para casa e deixaram que o pai chegasse à conclusão de que seu filho tinha sido morto por um animal feroz. Como eles iriam explicar o silêncio deles de 22 anos sem dizer nada para o pai? Então eles agora chegam para o pai e precisam dizer para o pai que ele era agora, que José estava vivo e não para por aí. Ele era o governador de toda a terra do Egito e viria buscá-lo. O texto bíblico diz que quando Jacó ouviu essa notícia, ele praticamente quase infartou. Quase que o pai capotou. Diz que seu coração ficou como sem bater por um momento. E não era para menos, né? Como assim? Como isso é possível? Eu imagino o olhar de surpresa do pai, dos filhos, ali reunidos os irmãos, por mais de 22 anos. Jacó acreditou numa fake news. Acreditou numa mentira. Mas mesmo sendo algo que ele profundamente acreditava, uma mentira continuará sempre sendo uma mentira. Essa conversa fiada de que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, isso nunca vai ser verdade. A mentira pode ser repetida 1 milhão de vezes, ela vai continuar sendo mentira. Agora, às vezes as pessoas acabam, pela repetição de uma mentira, acabam acreditando na mentira como se fosse verdade. É o que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, que quando a pessoa não acolhe uma verdade com amor, a operação do erro começa a operar na sua vida, e ele acaba acreditando na mentira como se fosse verdade. Quando os irmãos de José trouxeram a notícia da roupa ali, né, e deixaram o pai concluir que o filho estava morto, Jacó rapidamente acreditou, e o próprio Jacó criou a conclusão, chegou à conclusão de que ele estava morto. Quando a notícia foi boa, Jacó teve dificuldade de acreditar. Perdão, a notícia foi ruim. Quando a notícia foi ruim,
Jacó teve dificuldade de acreditar, mas acreditou. Mas agora que a notícia era boa, Jacó começou a ter dificuldade em acreditar. Você já percebeu como nós somos complicados? Quando é algo ruim, quando é uma notícia trágica, a gente acredita rapidamente. Mas parece que quando a notícia é muito boa, a gente fica duvidando e fica questionando. E assim também foi com Jacó. Eu penso que Jacó quantas vezes deve ter se arrependido da mentira que ele contou para o seu pai. Jacó foi um homem que sofreu muito com a mentira. Sofreu muito porque Esaú o odiou, nunca mais conseguiram ser unidos como antes. Ele sofreu porque seu irmão o perseguiu, teve que largar seu pai e sua mãe. Ele despediu da sua mãe, mas nunca imaginou que aquele era o beijo de despedida. Jacó se teve sequer o triste privilégio de sepultar a sua mãe. Jacó foi enganado muitas vezes por Labão, seu sogro, e se não bastasse, seus filhos lhe pregaram essa peça e uma mentira que ele sofreu muito, por mais de 20 anos, 22 anos. A mentira, ela geralmente acaba voltando em rebote para o mentiroso. Nem sempre acontece, mas não pode se brincar com a mentira. A mentira é fogo que queima quem semeia o fogo. E quando se fala de mentira, a Bíblia ela tem uma linguagem muito forte ao lidar com aqueles que praticam a mentira. Mesmo a mentira branca, ela não deixa de ser mentira. Toda mentira é mentira. Eu acho que muitos traços de caráter numa pessoa, eles são até certo ponto tolerados. Mas a mentira é um traço que eu tenho muita dificuldade em conviver com alguém que mente. Eu tenho muita dificuldade em lidar com alguém que é mentiroso. A Bíblia ela trata como algo muito sério essa questão, a tal ponto de em Apocalipse 22:15, Deus coloca o mentiroso no mesmo ponto dos feiticeiros, dos idólatras, dos adúlteros. Diz que fora da cidade santa os mentirosos irão ficar. Para você ter uma ideia como Deus leva tão a sério a questão da mentira. Quando se fala de mentira, em João 8:44, Jesus é contundente, ele é taxativo. Mentira tem pai, e o pai é o diabo. Então assim, ao lidar ou usar o recurso da mentira, ainda que por brincadeira, a gente está brincando em terreno encantado. Em Provérbios 6, 16, 19, diz que só tem uma coisa que é pior do que a mentira. Sabe o que é? A Bíblia responde: pior do que a mentira, que a língua mentirosa, é a pessoa que vive semeando contendas entre irmãos. Essa é a única coisa que Deus trata como pior do que a mentira. Por que isso acontece às vezes? Às vezes a mentira, ela se transforma em um fator de contenda na igreja, na família, num casal. Mas a verdade também falada de maneira descuidada, ela também promove contenda na igreja e entre pessoas, na família, em qualquer lugar. Mesmo a verdade, é preciso inteligência ao falar dela. Mesmo, eu sou sincero, você é sincero ou você é ignorante, você é bruto ou mal educado? Porque a verdade dita com amor, isso é ser sincero, isso é ser sinceridade. Mas mesmo a verdade dita sem amor e sem inteligência não é sinceridade, é crueldade, é estupidez, é falta de educação, é falta de bons modos, é diferente. Então a mentira, de fato Deus desaprova completamente. Mas, se eu puder dizer, talvez pior, no mesmo pé de igualdade, é aquele que vive semeando e arrumando mexerico e confusão entre os seus irmãos. No verso de 27, do capítulo 45 que lemos, diz que Jacó ficou assim procurando entender e procurando instrumentos para acreditar. Ele disse: como é que eu vou acreditar nessa história? Como eu vou fazer agora? Como eu posso saber que José de fato está vivo? Como eu posso saber que esses meninos não estão pregando outra peça em mim? E diz o texto então que ele ouviu as palavras de José
E teve mais uma evidência. O que foi que ele viu? Lá fora, parados estavam os carros que José havia enviado. E aqueles carros do Egito e os seus cavalos eram famosos. Os carros de Faraó e as éguas de Faraó eram muito conhecidos naquele período. E as pessoas então de longe ouviam essa fama. Então quando o pai olhou para aqueles carros lá fora parados, com as letras em hieroglifos ali marcadas, talvez algumas em ouro, ele disse: não, esse negócio não teria como eles me trazerem esses carros, eles não têm dinheiro para comprar carro. Quando ele ouviu as palavras de José e viu os carros de Faraó, essas duas evidências conseguiram convencer o coração de Jacó. O coração de Jacó foi convencido por dois tipos de evidências: aquela que fala aos ouvidos e aquela que fala aos olhos. Uma evidência não seria suficiente, mas as duas foram suficientes para convencer Jacó. A mensagem que nós temos a pregar para o mundo é muito parecido com a mensagem que os filhos de Jacó levaram para o seu pai. Veja que existem paralelos. Há muitas pessoas, que dizem que Deus não é real. Deus, e se é que ele viveu, ele está morto. Só que a nossa mensagem é exatamente o contrário. Deus não está morto, Deus está vivo. Ele está vivo no céu e está vivo aqui em nosso meio. O mundo, alguns acham que Deus não tem controle sobre a história, de que os homens mandam e desmandam no destino da humanidade. Nossa mensagem é dizer exatamente o contrário. Não, quem manda no mundo, embora tenha um príncipe que tenta usurpar o trono, e o príncipe deste mundo é o próprio diabo, mas príncipe não manda nada enquanto o rei estiver vivo. E o nosso rei Jesus é quem manda, e ele está bem vivo e não vai morrer, porque ele é imortal. Então o príncipe deste mundo, embora tenha um pouco de ousadia, mas ele não é dono deste mundo. Ele faz as suas peripécias até onde Deus permitir. E então nós acreditamos que Deus é o governador do universo. E mais uma notícia: ele está voltando para nos buscar. Os filhos de Jacó disseram: José está vivo, é governador do Egito e quer te levar para morar com ele. Nós temos uma mensagem a dizer ao mundo: Jesus está vivo, é governador do mundo e do universo e que está voltando para nos levar também para morar com ele. Mas como nós vamos convencer o mundo? Como as pessoas vão crer nessa mensagem? Como as pessoas vão acreditar nessa mensagem tão maravilhosa? Romanos 10, 14, como crerão naquele que não ouviram? E como eles vão ouvir se ninguém for lá e pregar? É por isso que a igreja ela tem uma missão. A nossa igreja existe para pregar as palavras de Jesus, para o mundo saber que existe um Deus que governa soberano, que existe um Deus que criou essa igreja para ser uma ponte, um farol, um lugar de salvação. Agora, para que nós consigamos convencer o mundo também, assim como Jacó, precisa que apresentemos uma pregação que convença olhos e que convença ouvidos. Uma pregação que só serve de teoria, de blá blá blá, esse tipo de salvação não é evangelho. A palavra de Deus que não vem acompanhada de poder não é evangelho, porque o evangelho de Deus é o poder para a salvação. E o poder, ele passa a acompanhar nossas palavras quando as pessoas podem, através dos seus olhos, confirmar o que estamos falando. É por isso que Jesus, ele em João 17, 21, diz o seguinte: a oração de Jesus sacerdotal, a sua preocupação com a igreja maior sempre foi essa, a fim de que todos sejam um, assim como eu sou um com o Pai. Eu quero que a minha igreja seja unida. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. O maior argumento em prol do evangelho é uma igreja unida em Cristo. O maior argumento em prol de uma sociedade é um casal unido em Cristo. É uma família unida em Cristo. Você sabe por que algumas pessoas têm vergonha ou não conseguem dar um estudo bíblico ou fazer uma visita aos seus vizinhos? Às vezes é por timidez. Às vezes é porque os vizinhos são pessoas que são difíceis de encontrar em casa. Mas algumas vezes é porque o testemunho é tão ruim
que ele não consegue ter coragem de olhar nos olhos do vizinho e falar de um Jesus que é só na teoria, mas na prática ele não consegue. É claro que Deus não espera de nós um procedimento perfeito, que nunca erra, que nunca perde a cabeça, que nunca esquenta o juízo. Não é isso que estamos falando. Mas é preciso que, assim como existe o erro, tem que ter o perdão, tem que ter a graça, tem que ter a misericórdia, tem que ter o óleo da engrenagem, que é o perdão, e o amor acima de tudo. O mundo, ele é convencido quando nós pregamos uma mensagem clara, com base nas Escrituras, que é a palavra de Jesus. Isso é pregação aos ouvidos. Mas o mundo só vai ser convencido quando pudermos também pregar aos olhos. E nós pregamos aos olhos dos outros quando nós vivemos o que a nossa boca fala. Quando as minhas ações, a minha vida, consegue ficar em harmonia, em sintonia com aquilo que eu falo, aí eu convenço também os olhos. E quando a mensagem é pregada aos olhos e aos ouvidos, ela se torna irresistível. Jacó acreditou. No verso 28, Jacó então disse: para mim, já estou convencido, basta. Eu quero ver o meu filho, antes que eu venha a morrer. Seu grande desejo agora era, tudo que ele queria, era poder encontrar José. No dia que nós desejarmos, com tanta intensidade a volta de Jesus, como Jacó desejou abraçar José, pode ter certeza que não conseguiremos ficar calados, sem falar para as pessoas ao redor, que Jesus está voltando. Quando alguém de fato está preocupado com a volta de Jesus, ele não fica atrás de mensagens para saber se a marca da besta já começou, se o decreto dominical já está chegando, se o fim do mundo já está chegando, já está se acabando, se vai ter um anticristo aqui ou acolá. A genuína preocupação do crente com a volta de Jesus, a genuína pressa de um crente em ver Jesus voltar, quando ela é verdadeira, genuína, ela é manifestada em pregar o Evangelho, em falar de Jesus para os seus vizinhos, em tentar salvar os seus amigos, em tentar salvar a sua família. Quem de fato está preocupado com a volta de Jesus, ou querendo que ela seja apressada, ele demonstra isso, indo tentando salvar o máximo de pessoas, para que ninguém se perca, mas que cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Jacó, no verso 29, de quando encontrou José, diz que se lançou ao pescoço, abraçou e chorou por longo tempo. Eu não sei quanto tempo, não sei qual foi o seu abraço mais apertado ou mais emocionado até hoje, mas um abraço sincero, de amor e saudade, não tem nada igual. Ele é diferente de qualquer sensação no mundo. Por você parece que o coração vai sair pela boca, parece que vai explodir, parece que por um momento você sai deste mundo, parece que algumas coisas desligam na mente. É muito bom um abraço sincero, é muito bom um abraço de amor, é muito bom um abraço de saudade. Eu fico pensando o quanto Deus está desejoso para dar o abraço de boas-vindas para mim e para você no reino do céu. Eu fico pensando o quanto você está desejoso para dar um abraço no seu pai ou na sua mãe que hoje dorme em Cristo. O quanto você deseja dar um abraço naquele irmão, naquela irmã, ou naquele amigo querido, ou um filho ou uma filha que a morte separou. Esse abraço de Jacó foi muito bom, mas certamente o abraço que você vai dar na eternidade, nos seus queridos, será muito mais poderoso. E um grande detalhe: embora tenha sido longo o abraço de Jacó com José, mas ele acabou. Mas o abraço que nós teremos na eternidade, esse abraço será eterno. A emoção que será do nosso abraço em Cristo é uma emoção que só vai saber quem der. Vai ser uma emoção indescritível. Eu quero terminar com essas passagens finais. No capítulo 47, verso 28, diz que Jacó ainda viveu 17 anos. Anos que finalmente pôde desfrutar da companhia não só de José, como viu também os seus netinhos, filhos de José. Seria impossível descrever, será impossível descrever, na verdade, a emoção dos salvos, quando nós finalmente teremos uma família para nunca mais estar incompleta. Toda reunião de família que fazemos nessa terra, você percebe que dificilmente se repete no ano seguinte? É muito complicado você reunir o mesmo grupo no mesmo local 2 vezes. Mas no céu será diferente.
o mesmo grupo se reunirá todos os sábados e por toda a eternidade. Eu fico pensando como será incrível o dia que vamos poder ouvir de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se para Jacó e José já foi tão maravilhoso viver 17 anos na companhia na terra de Gósen, no Egito, imagine como será viver a eternidade na nova terra, na Canaã celestial. Eu espero muito. Eu trocaria qualquer faixa de boas-vindas. Eu trocaria qualquer palavra de boas-vindas. Eu trocaria todos os elogios do mundo. Eu trocaria todas as palavras de reconhecimento do mundo por essa única frase de Jesus: vinde, bendito do meu Pai, e entre no reino que preparei para reinar com você. Deus preparou isso para mim e para você. Deus está ansioso por esse abraço. Eu não sei quanto tempo vamos esperar ainda, mas o que nós temos a certeza é que Jesus é real, Ele está vivo, Ele é quem governa a minha vida, é quem governa a sua vida, é quem está no comando do universo. É Ele que a depender da mão dEle é que esse mundo marcha no ritmo que Ele quer, e que Ele voltará em breve para me levar para morar com Ele para sempre, para levar você para morar com Ele para sempre, com todas as pessoas que você ama e que estarão salvas ali. O maior desejo de Deus é estar bem juntinho de mim e de você. Ele em breve virá e nos levará para morar para sempre com Ele. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, o mundo, nele encontramos muitas mentiras, e muitas pessoas têm dado crédito a essas fake news, essas mentiras, mas que nós sejamos o povo da verdade, que em nossa boca, que em nossa língua sempre esteja a verdade. E se em algum momento nossos lábios o Senhor encontrar a mentira, que o Senhor nos dê o arrependimento e o perdão. Queremos que cada vez o Senhor coloque na nossa mente e nosso coração cada vez mais a Tua palavra. Que nós sejamos pregadores, testemunhas vivas de um evangelho que pregue aos ouvidos e aos olhos. Que pela Tua graça e misericórdia o Senhor venha cada vez mais unir-nos como casais, como famílias, como irmãos, como amigos, a fim de que o mundo creia que o Senhor nos enviou de fato. Que se possamos ser como aquelas carruagens de Faraó, uma evidência aos olhos do mundo de que o Senhor é o nosso Deus, está vivo, é governador do universo e está voltando para nos buscar. Que o Senhor abençoe e fortaleça essa igreja aqui presente e os que assistem pela internet. Que o Senhor nos abençoe sempre com a Tua graça e bondade. E que nesse breve e muito lindo encontro que teremos com Jesus, os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo, tenhamos esse momento inesquecível, indescritível, que será o abraço eterno de Jesus e das pessoas que amamos e que estarão na eternidade conosco. É o que nós pedimos ao Deus, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando cada vez mais.